Olá, pessoal do quinto semestre! Vamos falar hoje sobre prismas, especificamente sobre os prismas regulares. Na aula passada, eu fiz uma introdução falando para vocês sobre os sólidos geométricos. Nós temos os poliedros e os corpos redondos. Nos poliedros, nós não temos curvas na sua extensão. Já os corpos redondos, nós temos curvas na sua extensão. Aqui os prismas, eles se encaixam dentro dos poliedros. Então, vamos ver o que são os prismas. Olha só, classificação dos prismas com relação ao formato da sua base. Nós temos o prisma triangular, o prisma quadrangular e o prisma hexagonal. Como pelo próprio nome já dá para interpretar. Prisma triangular é porque a sua base é um triângulo. No prisma quadrangular, a base é um quadrilátero e o prisma hexagonal é um hexágono. Como estamos falando dos prismas regulares, é porque as suas bases serão regulares. O que são bases regulares? São aquelas bases onde são figuras planas que têm a mesma medida do lado. Então, os lados são iguais. Então, se esse é um prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero, porque tem todos os lados iguais. Se aqui eu tenho um prisma quadrangular, é porque a base será um quadrado, onde tem todos os lados iguais. Se esse é um prisma hexagonal regular, é porque a base é um hexágono regular, todos os seus lados iguais, ok? Bom, perceba que no prisma eu tenho duas bases, ó, a base inferior e a base superior, ok? Tem algumas características, alguns elementos importantes que nós temos que falar, ó. Você bem sabe desde a aula passada que esses palitinhos aqui, ó, cada segmento de reta nós chamamos de arestas, não é verdade? Fazíamos isso lá no cubo e no paralelepípedo. Aqui para diferenciar, eu tenho essa aresta aqui, chamada de aresta lateral. Nesta aresta lateral, eu vou simbolizar nas fórmulas como sendo o meu AL. Mas, às vezes, esse AL pode ser substituído por uma outra letra. Sim, porque a aresta lateral também pode ser considerada a altura do meu prisma. Então, também vai aparecer muito nas fórmulas, ao invés de ser AL, vai ser substituído por H. Então, a altura do prisma é a mesma coisa que a aresta lateral, tá ok? Então, se o exercício disser, a aresta lateral vale 5, então significa que a altura do prisma vale 5. E aonde aparecer H na sua fórmula, então você vai substituir por 5, ok? Muito bem. Já a aresta que está na base, nós chamamos de aresta da base. Aresta da base. Em algumas fórmulas nós substituímos por Azinho, Bzinho, mas eu vou padronizar nas fórmulas, chamar tudo por L, tá ok? Vou simbolizar por L. L porque é o lado da base. Então, aresta da base e aresta lateral, que é a mesma coisa que a altura do nosso prisma. Tudo bem? Joia! Muito bem. Para falarmos das fórmulas que envolvem essas figuras, nós precisamos planificá-las. E você bem já faz isso lá no cubo e no paralelepípedo. Planificar significa você abrir a sua figura espacial e deixar ela plana, para verificar quais são as figuras planas que compõem ela. Então, olha só, aqui eu tenho um prisma triangular, eu abri essa caixa, e nessa caixa, o que aconteceu? Eu tenho aqui 3 retângulos na sua lateral, né? Então, essa lateral é formada por 3 retângulos exatamente iguais, já que é um prisma regular. Se a sua base aqui, eu chamei a aresta da base de L, então eu tenho aqui L como sendo a medida de todos os lados desse triângulo aqui, que é um triângulo equilátero, certo? Então, obviamente, aqui também vai ser L, aqui também vai ser L. Já esta altura do retângulo nada mais é que a aresta lateral do nosso prisma,
que também é a altura do prisma, correto? Muito bem. Se eu for calcular a área da base, eu estou calculando a área deste triângulo equilátero, que é uma fórmula que vocês já conheceram lá na aula de geometria plana. Então, olha só, eu tenho aqui uma relação de todas as fórmulas que vocês vão usar. A área da base, se for um triângulo equilátero, a área da base eu simbolizei por Azão Bzinho. Então, eu digo que isso aqui é a área da base. Será L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula do triângulo equilátero. Se eu planificar um prisma quadrangular, regular, eu vou ter 4 retângulos na lateral e a base aqui é um quadrado. Então aqui um quadrado de lado L vai nos gerar quantos retângulos na lateral? 1, 2, 3, 4 retângulos na lateral. E aí a área dessa base será a área de um quadrado, ou seja, L ao quadrado. Se a sua base for um hexágono regular, olha só, eu vou ter quantos retângulos na lateral? Eu vou ter 6 retângulos, que é exatamente a quantidade de lados que eu tenho da minha base, que é um hexágono. Então, eu tenho aqui a área da minha base como sendo a área de um hexágono. E a fórmula, você bem conhece, 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, essas são as áreas das bases dos prismas regulares. Com relação à área lateral, então a área lateral são esses retângulos aqui que foram formados. E aí vai depender muito da sua base. Porque aqui no prisma triangular eu tenho 3 retângulos. No prisma quadrangular eu tenho 4 retângulos. No prisma hexagonal eu tenho 6 retângulos. Então olha como é que vai ficar a minha fórmula da área lateral. Vou chamar tudo isso aqui de área lateral. Isso aqui é a minha área lateral. Isso aqui é a minha área lateral. Vai ser N vezes L vezes o H. O que é o H? É a aresta lateral, é a altura do prisma. O que é o L? O L é a aresta da base. E o que é o N? Esse N é o número de lados da sua base. Ou, se você quiser, é o número de retângulos que foram formados. Mas você bem sabe que o número de retângulos coincide com o número de lados da sua base. Então, se eu tenho 3 lados na base, eu tenho 3 retângulos. Se eu tenho 4 lados na base, eu tenho 4 retângulos. Se eu tenho 6 lados na base, eu tenho 6 retângulos. Então, esse N aqui vai variar de acordo com o seu exercício. Tá ok? O seu exercício se for um prisma triangular, quadrangular ou hexagonal. Muito bem. E se eu quero a área total desse prisma? A área total vai ser dado por área lateral, que é o que você calculou aqui em cima, mais 2 vezes a área da base. Por que 2? Porque eu tenho 2 bases, ora. Eu tenho a base inferior e a base superior. Então essa é a fórmula da área total. Pega a área lateral e soma com o dobro da área da base. Joia! E se eu quero saber o volume, ou seja, quanto que cabe dentro de uma caixa dessa aqui? Quanto que cabe dentro de uma caixa dessa aqui? O volume é dado pela área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, que é a sua aresta lateral. E a área da base vai variar de acordo com a figura plana que forma a sua base. Ou é um triângulo equilátero, ou é um quadrado, ou é um hexágono, ok? Então, essa tabelinha aqui envolve todas as fórmulas que vocês vão utilizar nos exercícios, ok? Então é só pegar o valor que ele fornecer lá da aresta lateral ou altura, que é a mesma coisa, e o valor da aresta da base, que é o L, e substituir aqui, tá joia? Ah, o camarada no exercício me deu o valor da área da base, então você vai substituir aqui no A, e aí você isola para descobrir o L, que é a aresta da base, ok? E aí já é matemática básica, é só substituir na fórmula e ir isolando, ok? Vou te dar algumas dicas caso apareça isso para você na lista. Se o prisma for pentagonal, você bem sabe que é uma base com um pentágono regular. E aí,
não se trabalha a fórmula do pentágono no ensino médio, tá? Então fica tranquilo. Mas ele pode falar sobre a área lateral. E na área lateral, se você planificar esta figura, você vai ter quantos retângulos na sua lateral? 5. Afinal de contas, eu tenho 5 lados da sua base, certo? Então, só para você sacar a ideia. Não fica com medo porque eu não te forneci a fórmula da área de um pentágono mesmo, porque não se trabalha isso no ensino médio. Mas você sabe que vão ter 5 retângulos na sua lateral. Se porventura o seu prisma triangular no exercício não for regular, ou seja, todos os lados não são iguais, mas ele falar que é um prisma onde a base é um triângulo retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus, você bem sabe que pode utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir um desses lados aqui, né? Aqui hipotenusa A, aqui sendo, sei lá, o B, aqui sendo o C. É um triângulo retângulo. O importante é que na hora que você planificar, você não vai ter 3 retângulos exatamente iguais, porque os lados têm medidas diferentes. Então, olha só, ao planificar esse prisma, eu tenho aqui a hipotenusa valendo A, então esse retângulo tem aqui uma base valendo A. Aqui uma medida B, então aqui também vai ser B. E aqui sendo C, aqui no retângulo também vai ser C. Aqui seria a altura do prisma, ok? Mas isso é importante para que você saiba planificar e perceber que eu tenho aqui retângulos diferentes. Ah, mas e aí, professor, como é que vai ser a nossa área lateral? Como é que vai ser tudo isso aqui, ó? Essa área lateral vai ser dada pela área desse retângulo grande aqui. E como é que vai ser a base desse retângulo grande aqui? Essa base vai ser a soma de todos esses lados aqui, ó. B mais C mais A. Então, tudo isso aqui é a base do retângulo. Então, base vezes a altura vai ser a sua área lateral. Aí a área da base. Como é que eu vou determinar a área da base? Já que não é um triângulo equilátero, eu não posso usar a fórmula do triângulo equilátero. A área de um triângulo qualquer, como é que se calcula? Não seria base vezes a altura dividido por 2? Então seria esse C vezes o B dividido por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2. Tá ok? Então uma dica aí para caso apareçam prismas que não são regulares para vocês. Ok, queridos. Por enquanto é só isso. Divirtam-se com os exercícios. Força na peruca. Beijo para vocês. Até mais.